Olá, meu nome é Gabriel e junto aos meus colegas Anthony, Gustavo e Iago, nós somos o grupo 7 e vamos apresentar nosso estudo sobre a vulnerabilidade estrutural da malha viária de Brasília sob a perspectiva da teoria dos grafos. Esse projeto responde a uma demanda simulada da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, interessada em entender como a configuração atual das vias da capital influencia o deslocamento de pessoas e veículos, e especialmente em identificar pontos críticos cuja interdição comprometeria a mobilidade urbana. Bom, para compreender a relevância da análise, a gente precisa primeiro contextualizar Brasília. Inaugurada em 1960 com forte inspiração modernista, a cidade apresenta hoje desafios particulares de mobilidade. Conforme documentado por Holanda, a área metropolitana de Brasília é uma metrópole polinucleada e fortemente fragmentada. O crescimento populacional das últimas décadas gerou expansões não previstas no plano de Lúcio Costa, acentuando a setorização funcional que separa rigidamente áreas residenciais, comerciais e administrativas. Somam-se a isso barreiras naturais, como o Lago Paranoá, por exemplo, que reduz a quantidade de rotas alternativas. Não por acaso, estudos de sintaxe espacial apontam que a AMB, a Área Metropolitana de Brasília, possui uma medida de acessibilidade topológica de apenas 4,04, uma das mais baixas entre metrópoles brasileiras, ou seja, evidenciando a baixa conectividade da sua malha viária. A partir desse cenário, nós estabelecemos três objetivos principais. Identificar vulnerabilidades estruturais, detectando pontes e pontos de articulação com o algoritmo de Tarjan, de 1972, já que esses elementos são críticos porque a sua remoção desconecta partes da rede. Quantificar a importância relativa de interseções e vias por meios de métrica de centralidade, grau, intermediação, que é a nossa métrica principal, e proximidade, seguindo o framework Multiple Centrality Assessment de Cruchit, Latora e Porta, de 2006. E por último, simular impactos provocados pela remoção de elementos críticos, adotando conceitos de robustez de redes discutidos por Darable e Kennedy no contexto de sistemas metroviários. Esses três objetivos formam a lógica do nosso trabalho: identificar, quantificar e simular. Bom, o dataset utilizado cobre cerca de 2,5 km² de Brasília, contendo 179 intersecções representadas como nós e 230 segmentos viários como arestas, somando aproximadamente 31 km de vias. Modelamos essa rede como um grafo não direcionado e ponderado por distância métrica. Essa escolha se apoia em três fundamentos. A maioria das vias urbanas brasileiras é bidirecional. A ponderação métrica preserva a geometria espacial, essencial para análise de acessibilidade. E a abordagem primal, intersecções como nós e vias como arestas, mantém a interpretação direta da geografia urbana. A densidade resultante do grafo é de 0,0144 e ela é típica de redes viárias, refletindo limitações físicas, topográficas e econômicas. Para construir o modelo, nós utilizamos dados do Detran do Distrito Federal, inicialmente agregados por dia, e os desagregamos em 24 períodos horários em intervalo de 10 minutos para capturar a dinâmica temporal do fluxo. Como a gente não havia informações detalhadas da infraestrutura, nós estimamos a capacidade das vias a partir do seu comprimento, definindo a saturação como a razão entre fluxo observado e capacidade. Essa simulação gera pares origem e destino aleatórios, calcula rotas de algoritmos de Dijkstra e acumula fluxo a cada via. Ao final de cada intervalo, avaliamos a saturação da rede. Então nós implementamos quatro algoritmos principais. O primeiro é o algoritmo de Tarjan, com complexidade O, V mais E, que identifica pontes e pontos de articulação por meio de uma busca em profundidade. Ele atribui cada nó, o tempo de descoberta e o menor tempo alcançável por caminhos alternativos. Quando o vértice filho não consegue alcançar as centrais sem passar por uma certa aresta, essa aresta é classificada como ponte. Para a centralidade, aplicamos as métricas de grau, intermediação e proximidade, todas calculadas considerando distâncias reais como pesos. A centralidade da intermediação, em especial, nos permite estimar quais intersecções concentram o maior fluxo potencial de trajetos mínimos. Por fim, nós utilizamos o algoritmo de Dijkstra para determinar caminhos mínimos, etapa fundamental tanto no cálculo das centralidades quanto nas simulações de impacto da remoção de elementos críticos. Iniciamos a apresentação dos resultados por uma análise exploratória. O grafo ele é conexo e ele forma apenas um único componente. Isso significa que, teoricamente, a gente pode ir de qualquer ponto a qualquer outro na rede. O grau médio é 2,57, com a mediana 3 e máxima de 5, o que indica que a maioria das interseções elas conectam entre 2 a 4 vias. Quando nós observamos a distribuição de graus, notamos que houve uma concentração significativa no grau 3, que representou cerca de 55% dos nós, depois seguido pelo grau 1, que correspondeu aos pontos terminais e aos becos sem saída, que representaram cerca de 28% dos nós. Apenas um nó teve o grau máximo de 5,
E este padrão ele é típico nas redes viárias urbanas, que elas se diferenciam de redes sociais ou de redes biológicas, por apresentarem umas restrições físicas que limitam o número de conexões que um nó pode ter. A distância média das vias é de 134 metros, com a mediana de 108 metros, indicando uma distribuição ligeiramente assimétrica com a presença de algumas vias mais longas, sendo a máxima de 406 metros. O uso do algoritmo de Tarjan, ele revelou que a rede possui uma vulnerabilidade estrutural significativa, ou seja, nós identificamos 66 pontes, que representam 28,7% do total das vias, e também identificamos 51 pontos de articulação, que correspondem a 28,5% das interseções. Esses valores percentuais, eles superam substancialmente valores típicos que encontramos na literatura sobre esses tipos de redes, onde as pontes raramente passam de 15% do número de arestas, conforme foi documentado por Darrable e Kennedy nos seus estudos sobre redes de metrô. A distribuição espacial das pontes, ela revela um padrão característico: concentração nas conexões entre o núcleo central e as áreas periféricas, o que forma uma estrutura radial, com vulnerabilidades nos acessos. Um achado interessante é que as pontes apresentam uma distância média de 110 metros, o que é inferior à média geral de 134 metros. Isso sugere para a gente que certas vias curtas de ligação local, elas são desproporcionalmente críticas para a manutenção da conectividade, o que contraria a intuição comum de que as vias longas e principais seriam as mais vulneráveis. Esse resultado ele tem uma implicação direta para o planejamento urbano. Ele aponta que o foco da manutenção preventiva não deve recair apenas sobre as grandes avenidas, mas sim nas vias críticas que apresentaram esse potencial de articulação. A análise da centralidade, ela revelou que existe uma hierarquia clara na importância dos elementos na rede. A gente apresenta aqui 4 heatmaps calculados: o de centralidade de grau no canto superior esquerdo, que ele mostra as conexões locais; Betweenness no canto superior direito, que é a nossa métrica principal; Closeness no canto inferior esquerdo, indicando a acessibilidade global; e Edge Betweenness no canto inferior direito, mostrando as vias mais críticas para o fluxo. O nó 158, localizado na região central da área analisada, ele apresenta Betweenness Centrality de 0,2408, que é aproximadamente 4,5 vezes a média da rede, que é de 0,0537. Isso indica que este cruzamento desempenha um papel desproporcional nos fluxos potenciais. Uma grande fração de todos os caminhos mínimos entre pares de origem e de destino passa por ele. Analisando a correlação entre degree e betweenness, ela revelou que o coeficiente de Pearson de 0,571, que é um valor moderado e inferior aos típicos 0,7 reportados por Crucitti e os colaboradores para cidades europeias de crescimento orgânico. Essa discrepância, ela sugere que o planejamento inicial de Brasília, ela criou uma hierarquia única, onde a conectividade local ela não necessariamente implica numa importância global para os fluxos. Isso é um reflexo da setorização funcional, que é característica na cidade de Brasília. A nossa análise sobre a Edge Betweenness, ela identificou que a via que conecta os nós 160 e os 174, ela é a mais crítica para todos os fluxos na rede. Essa via, ela apresentou o Betweenness de 0,2168, que foi o maior valor entre todas as 230 arestas, e ela possui 238 metros de extensão, de acordo com os dados que foram fornecidos. O nosso critério de seleção para a simulação de impacto, ele combinou 2 condições. Primeiro, a via deveria ser classificada como ponte pelo nosso algoritmo de Tarjan, garantindo que a remoção ela causaria uma fragmentação. Segundo, dentre todas as pontes, nós selecionamos aquela qual tinha maior edge betweenness, para garantir que a gente ia pegar a via mais relevante para todos os fluxos. Os nós que essa via conecta, eles também possuem uma característica de serem altamente centrais. O nó 160 ele possui uma betweenness de 0,2098 e o nó 174 ele possui betweenness de 0,2179, o que coloca eles entre os 10 nós mais importantes da rede. A via ela funciona como um conector entre 2 sub-regiões de alta centralidade, o que explica a centralidade dessa via. Para demonstrar as consequências práticas da vulnerabilidade que foi identificada, nós simulamos a remoção da ponte entre os nós 160 e 174. Antes da remoção, o grafo era conexo, formando um único componente com 179 nós que poderiam ser alcançados de qualquer ponto. Depois de remover essa única via, que possuía 238 metros, a rede ela fragmentou-se em 2 componentes desconectados. O componente principal ele reteve 157 nós, o que representou 87,7% da rede. Um segundo componente ele ficou isolado e ele possuía 22 nós, o que correspondeu a 12,3% das interseções. Isso significa que, na prática, 12,3% da área urbana ficaria completamente inacessível para veículos vindo do restante da cidade. O que, traduzindo em termos de conectividade, 3.454 pares de origem e de destino, que correspondem a 21,6% de todas as combinações que são possíveis, elas se tornariam desconectadas. Conforme foi argumentado por Darrable e Kennedy, as redes urbanas elas devem manter a conectividade mesmo sob perturbações. Esse resultado ele evidencia uma fragilidade crítica da nossa porção analisada da malha de Brasília.
Os resultados mostram que cerca de 92% das vias operam abaixo de 0,8 de saturação, indicando ampla folga de capacidade. Apenas 9 vias ultrapassam a saturação igual a 1 e cerca de 4% da malha chega a valores acima de 1,5, caracterizando operação crítica. Esses trechos concentram um fluxo maior que o restante da rede e coincide com segmentos de alta betweenness, reforçando a relação entre vulnerabilidade estrutural e comportamento dinâmico observado na simulação. Bom, falando agora um pouquinho sobre as conclusões, os nossos resultados eles trouxeram algumas coisas interessantes, né? Então, Brasília, que apesar de ter sido toda planejada, ela acabou desenvolvendo algumas vulnerabilidades estruturais, às vezes até maiores do que cidades que foram crescidas de forma orgânica, né? Então, a nossa análise ela aponta três motivos principais para isso. Primeiro foi o fator de crescimento da cidade, que se deu ali a partir da década de 60. Fez surgir áreas que dependiam demais de poucas vias para se conectar ao restante da cidade. Segundo, foi a divisão rígida por setores, né, típica de Brasília. Então, isso priorizou a eficiência de circulação, mas acabou deixando a rede com pouca redundância. E, por último, foi a questão do Lago Paranoá, que ele funciona com a barreira natural, limitando bastante as rotas alternativas. Então, falando aí de uma perspectiva mais prática, nós conseguimos encontrar algumas recomendações para a cidade de Brasília. Então, a identificação das 66 pontes críticas e dos 51 pontos de articulação que a gente encontrou dão à Secretaria de Mobilidade uma lista clara de onde eles devem começar a agir primeiro. A primeira medida seria reforçar a manutenção preventiva. Então, essas pontes, especialmente as 10 mais importantes que a gente listou, elas precisam de inspeções mais frequentes, porque se uma delas for interditada, a rede ela pode se fragmentar. Segundo, seria criar rotas alternativas. Então, por exemplo, em casos mais sérios, como na via 160 a 174, vale a pena aí planejar novas conexões que aumentem a redundância. E por último, seria preparar alguns planos de contingência. Com os dados, fica fácil aí de tentar prever quais áreas ficariam isoladas durante obras ou manutenções e talvez aí organizar rotas alternativas, avisos à população e até cronogramas que possam vir a reduzir o impacto. É importante também reconhecer que nós tivemos algumas limitações durante o estudo para entender melhor os resultados. Então, a análise cobre só uma parte pequena de Brasília, de 2,5 km², o que representa uma parte pequena ali da região metropolitana, né? Além disso, a gente não usou os dados reais do fluxo, então tudo foi baseado apenas na estrutura da rede. O modelo também ele é estático e considera as vias nos dois sentidos, sem levar em conta ruas de mão única ou mudanças ao longo do tempo, por exemplo. Porém, mesmo assim, dá para dizer que isso não tira a força dos nossos resultados. As pontes identificadas elas continuam sendo pontos de vulnerabilidade estrutural e as simulações elas mostram impactos bem realistas. Em resumo, a nossa análise ela mostrou que a rede de vias de Brasília tem algumas fragilidades importantes. Então, quase 30% das ruas funcionam como pontos-chave, ou seja, se uma delas falha, a conexão da cidade fica comprometida. A gente também viu que poucos trechos acabam concentrando boa parte do fluxo. E para completar, a simulação que a gente fez mostrou que tirar só uma via de 238 metros já seria suficiente para dividir a rede em duas e deixar mais de 12% das intersecções isoladas. Isso mostra para a gente que até cidades planejadas podem ter esse tipo de vulnerabilidade e que a análise por teoria dos grafos ela ajuda muito a entender esses pontos críticos. Olá, eu, Anthony, vou apresentar o protótipo da nossa solução desenvolvida. Ele é composto por 4 análises diferentes. Cada análise vai ser encapsulada em uma classe específica que vai carregar os dados, executar a análise usando a biblioteca NetworkX, gerar visualizações em PNG, exportar relatórios em TXT e CSV. É isso. A estrutura de dados é brasilia.net, os dois arquivos aqui. Brasilia.net vai ser a lista de arestas e a Brasilia Info com metadados, o nó, coordenadas e instâncias. Agora falando do código de fato, o main.py vai ser um orquestrador de pipeline. O papel dele vai ser executar todas as análises em sequência como um pipeline automatizado. A ordem das análises vai ser a análise exploratória, depois a estrutural, depois a análise de centralidades e por último a análise de impacto. Agora indo a fundo em cada um.
A nossa análise exploratória ela vai ser responsável por pegar estatísticas básicas da rede, características básicas, então é número de nós e arestas, grau médio, mediano, mínimo, máximo, calcular a densidade do gráfico, verificar a conectividade do gráfico, distribuição de graus, calcular a distância média, mínima, mediana, máxima, calcular a extensão total da rede e a área de cobertura geográfica. A saída disso vai ser um grafo de Brasília inicial, um gráfico com a distribuição dos graus por nós e um relatório de análise exploratória com as métricas que a gente conseguiu pegar. Seguindo tem a análise estrutural, onde a gente vai identificar as vulnerabilidades estruturais usando o algoritmo de Tarjan. Então aqui a gente vai calcular essas pontes usando o NX Bridges, que é o algoritmo de Tarjan. Vai calcular algumas distâncias com os dados de pontos que a gente obteve. Vamos identificar os pontos de articulação, que vai ser os vértices, cuja remoção vai desconectar o gráfico, usando também na biblioteca NetworkX. A saída disso vai ser um grafo identificando as pontes críticas com as coordenadas geográficas e um relatório de análise estrutural com algumas métricas que a gente obteve, identificando essas pontes. Análise de centralidades, aqui a gente vai calcular as 4 análises de centralidades que a gente definiu, então vai ser centralidade de grau, centralidade por intermediação, betweenness centrality, closeness centrality e edge betweenness centrality. A gente vai fazer um ranking com cada uma dessas centralidades, vai criar um heatmap com essas 4 centralidades e um grafo ilustrando, e também vamos calcular correlações de Pearson entre essas métricas de centralidade para ver se tem alguma relação entre uma e outra, que a gente colocou no relatório também. A saída disso vai ser os heatmaps em PNG, 2 CSVs, um com métricas de nós e métricas das arestas, e um relatório de análise de centralidades com todas as métricas de centralidade que a gente obteve. Finalizando, tem a análise de impacto. A gente vai identificar rotas ótimas entre pontos estratégicos, que a gente pode fazer o cálculo do caminho mínimo, oeste, leste, sul, norte, os extremos ao centro, calcula as distâncias ponderadas por metros com Dijkstra. Nisso a gente vai agora simular a remoção da ponte. A gente vai então de novo identificar as pontes via Tarjan, vai calcular o edge betweenness de cada ponte, seleciona as pontes mais críticas, vai simular a remoção dessa ponte e então vai analisar o impacto dessa remoção. E aí as métricas que a gente obtém vai ser o número de componentes conexos antes da remoção, depois da remoção, o tamanho de cada componente isolado, nós completamente desconectados, o aumento percentual em distâncias de rotas alternativas, pares de nós em caminho alternativo, e a visualização disso vai ser um antes e depois, antes da remoção e depois, em um grafo PNG e um relatório com análise de impacto com vários desses dados. Agora executando de fato o main, essas análises em ordem, pode ver que ele vai gerando todos esses arquivos aqui em resultados. É isso. Obrigado. Primeiramente, o código carrega o grafo da malha viária a partir do arquivo de arestas fornecido. Posteriormente, ele lê o arquivo de fluxo diário e extrai o número de veículos daquele dia. Este valor é dividido igualmente entre as 24 horas para gerar um fluxo horário. Em seguida, são definidos os parâmetros principais: quantos veículos cada agente representa, a capacidade padrão das vias e o limite máximo de agentes por hora, que serve para controlar o custo computacional. Na etapa da simulação, para cada hora do dia, o código cria um conjunto de agentes, escolhe pares de origem e destino aleatórios e calcula o menor caminho usando Dijkstra. Cada agente adiciona ao longo do caminho uma fração do fluxo daquela hora, acumulando carga em cada aresta. Com a simulação concluída, o código calcula a saturação de cada via, dividindo a carga acumulada pela capacidade. Saturações acima de 1 indicam que o trecho opera acima da capacidade estimada. Por fim, todos os resultados, nós, carga e saturação, são exportados para um arquivo CSV.